E olha, os casos confirmados de varíola do macaco ou varíola símia já passam de 200 em mais de 20 países, juntamente com outras dezenas de suspeitas. A doença acendeu o sinal de alerta na Organização Mundial da Saúde, porque nunca havia aparecido nessa proporção fora da África, onde em muitos países é endêmica, ou seja, constantemente registrada. E é claro que a gente aqui no programa Canal Saúde quer saber mais sobre esse assunto. Então, nós convidamos para participar com a gente a doutora Vanessa Rocha, ela que é dermatologista, a quem eu agradeço a participação, desejando uma boa noite. Seja bem-vinda, doutora. Boa noite, Carla. Obrigada. Bom, eu queria que você explicasse primeiro para que as pessoas que estão em casa assistindo aí o nosso programa pudessem também entender o que é essa varíola do macaco, hein? Por que a gente tem que se preocupar tanto com ela? A varíola do macaco, ela está causando um certo alvoroço com medo do retorno da antiga varíola, né? Que havia sido erradicada lá em 1980. Então, todo mundo ficou assim muito preocupado quando se falou em varíola, porque se acha que é muito parecida. Mas, na verdade, é um pouco diferente. A varíola do macaco, ela causa uma mortalidade, a chance dela causar morte é bem menor do que a da outra varíola. Então, são coisas completamente diferentes. A varíola do macaco, ela também é causada por um vírus semelhante àquele que causava a varíola lá atrás, mas a mortalidade é só de 3%, graças a Deus. Enquanto que a mortalidade da outra varíola era de cerca de 30%. Então, não precisamos ficar assim tão preocupados nesse sentido, mas claro que isso acendeu um alerta aí. Por quê? Porque até anteriormente, os casos eram apenas, como você falou, na África ou de pessoas que foram e viajaram para a África e voltaram para os seus países e tiveram essa doença. Mas a partir de agora começaram a se notar casos que a gente chama de autóctones, ou seja, apareceram no próprio outro país, tanto no Canadá, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, e isso começou a causar preocupação. Então, apesar de a mortalidade ser menor, a paciente começa a aparecer várias lesões de pele muito parecidas com as lesões da catapora. E aí começa a ter febre, calafrio, fraqueza no corpo, semelhante também a outras doenças que são causadas com o vírus, como, por exemplo, o dengue, né? Então, isso tem causado uma preocupação, porque será que está surgindo aí, começou a transmitir mesmo de pessoa para pessoa, né? Na verdade, doutora Vanessa, pós-pandemia, tudo que a gente vivenciou com a Covid-19, a gente começou a ficar assustadas mesmo, né? E com medo realmente do que venha a surgir. Então, quando a gente fala, por exemplo, aí dessa varíola símica, né? A varíola do macaco, acende-se esse sinal de alerta mesmo, porque a própria Organização Mundial da Saúde está preocupada, né? Então a gente tem que realmente ficar muito atentos, principalmente a esses sinais, como a doutora falou, né? Exato. Do surgimento aí de manchinhas vermelhas pelo corpo, né? Semelhantes aí à catapora, o que na verdade a gente tem que estar em alerta em qualquer situação que seja, porque apareceu qualquer coisinha no nosso corpo ou na criança, tem que se procurar logo um dermatologista, né, Tem que se procurar logo o dermatologista mesmo, porque assim, apesar, é uma mortalidade menor, mas existe, né? A gente pode ser esse 3%. Então, qualquer alteração, febre, dor de cabeça, calafrio, manchinhas no corpo como catapora, tem que procurar o dermatologista até mesmo para fim de notificação no país. Sim. Porque até agora, o Brasil, graças a Deus, não identificou nenhum caso aqui dentro do país, né? Foi até diagnosticado um caso na Alemanha de um brasileiro, mas aqui no país ainda não foi diagnosticado. Mas nós temos que ficar alertas até para que não aconteça né, o que aconteceu, por exemplo, com o Covid. Mas também não precisamos criar um desespero, um pânico, um alerta, até porque a transmissibilidade desse vírus é muito inferior ao que a gente presenciou com a Covid-19. Tem vacina? A vacina, na verdade, não existe uma vacina específica para esse vírus, que é o monkeypox, que é o vírus do macaco, né? Não tem uma vacina específica para isso, mas a vacina da varíola, ela também cobre em 85% dos casos esse vírus. Claro que até os cientistas acreditam que esse surto está começando a acontecer, né, no mundo
Porque desde 1980, quando a varíola foi erradicada, que não se vacina mais de forma abrangente a população para a varíola. E como ele meio que protegia as pessoas de todos os tipos desse pox vírus aí, então acabava que a pessoa também ficava imune a esse vírus da varíola do macaco, né? E uma coisa interessante é que, na verdade, esse vírus não é do macaco, tá? Ele é encontrado em roedores. Lá na África, a gente chama de varíola do macaco, porque a primeira vez que foi vista esse tipo de lesão foi no macaco, tá? Mas não dá para culpar aí os macacos por isso. Doutora, a senhora acha que pode virar uma epidemia no Brasil? Eu acredito que não, pela baixa transmissibilidade mesmo do vírus. Mas temos que ficar alertas exatamente para que isso não se espalhe, porque hoje em dia a gente vive num mundo completamente globalizado, né? Sim. Então, assim, é muito fácil uma pessoa estar no Canadá e chegar aqui no país. Então, o que vai chegar no país, eu acredito que é certo que chegará. Agora sim, não precisamos criar pânico por isso, que a gente tem que ficar alerta. O Ministério da Saúde já criou, inclusive, uma comissão para isso, né? Para ficar em alerta em relação a essa doença, para que qualquer caso notificado seja reportado para o Ministério da Saúde. Até porque o que tem chamado muita atenção também, doutora, é o fato de estar acometendo muitas crianças. Sim, muitas crianças, exatamente, a população que nunca foi vacinada também para a varíola, né? Então, aí a gente já percebe realmente a importância da vacinação. Isso, e o risco da gravidade, a gravidade nesses pacientes, né, crianças, pacientes jovens, é maior do que, já historicamente, do que em pacientes adultos. Exatamente, porque esses adultos, eles foram vacinados. Foram vacinados há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, né? Exato. Então, assim, as crianças realmente é onde a gente vem a questão do sinal de alerta ainda maior para as crianças, né? E mais uma vez a gente chama a atenção aí dos papais em relação aos sintomas. Manchinhas avermelhadas pelo corpo, muita febre. Dor de cabeça, calafrio, dor no corpo. E essas manchinhas, elas, diferente um pouco da catapora, que são aquelas pústulas, aquelas bolinhas com pus, mas diferente da catapora que pega o corpo como um todo, elas costumam acometer principalmente mãos, pés, rosto. Então, a qualquer sinal disso aí, levar ou para o dermatologista ou para o pediatra. Doutora, a pandemia da Covid-19, ela também nos trouxe muitos ensinamentos. E um dos maiores, com certeza, foi a questão da nossa higiene pessoal, do nosso hábito de estar lavando as mãos, de estar usando álcool em gel. Ou seja, acendeu aí para a gente a importância realmente disso, né? Dessa limpeza, desse cuidado. E aí a gente atenta também à população que não é só pela Covid. É para qualquer doença infecciosa. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, como medida de proteção, já orientou que as pessoas que estejam andando em aeroportos voltem a utilizar máscaras, né? E cuidem mais com esse cuidado aí de lavagem de mãos e higienização das mãos, porque essa doença ela é transmitida principalmente através de gotículas, né? De contato prolongado e até mesmo através de objetos contaminados com fluidos, triscando nas lesões, então ela pode ser transmitida até pelo contato com a secreção daquela lesão. Então, assim, cuidado com a higienização, limpeza de mãos, usar máscara quando for aos aeroportos, não estou falando assim daquela questão toda como Covid, mas pelo menos aí nesse local de circulação do vírus que está sendo aí nessa parte do aeroporto, tomar um pouco de cuidado. Tomar um pouco mais de cuidado ainda, né, doutora? Exato. Olha, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Certo? Volte sempre, foi um prazer enorme conversar com você aqui hoje. O prazer foi meu. Tá bom? E olha, vamos de diquinha para você.